Darksiders 1, a obra-prima esquecida. Existem jogos que fazem sucesso no lançamento e, com o passar dos anos, acabam sendo esquecidos. Mas existe um tipo ainda mais raro. Jogos que eram excelentes desde o primeiro dia, mas nunca receberam o reconhecimento que realmente mereciam. E Darksiders é um desses casos. Lançado em 2010 pela extinta THQ e desenvolvido pela Visual Games, Darksiders chegou em uma época extremamente competitiva. Era uma geração dominada por gigantes como God of War, Assassin's Creed, Batman Arkham Asylum e tantos outros títulos que disputavam a atenção dos jogadores. Em meio a tudo isso, um novo jogo apareceu propondo uma mistura bastante ousada. Ele pegava o combate brutal de God of War, adicionava exploração e quebra-cabeças inspirados em Zelda, colocava elementos de progressão parecidos com RPGs de ação e ainda construía um universo completamente original, baseado no Apocalipse e nos Quatro Cavaleiros. Parece uma mistura estranha e, sinceramente, tinha tudo para dar errado, mas deu incrivelmente certo. Mesmo assim, quando as pessoas falam dos grandes clássicos daquela geração, o nome Darksiders quase nunca aparece, e isso é uma enorme injustiça, porque mais de 15 anos depois, esse jogo continua oferecendo uma experiência que muitos títulos modernos ainda têm dificuldade de alcançar. O combate continua divertido, a direção artística continua impressionante, os chefes continuam memoráveis e, principalmente, Guerra continua sendo um dos protagonistas mais marcantes já criados. Mas afinal, por que Darksiders foi esquecido? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Antes de falar sobre a gameplay ou os personagens, precisamos entender o universo desse jogo, porque é justamente nele que Darksiders mostra que queria ser muito mais do que apenas outro hack and slash. Diferente da maioria dos jogos de ação, aqui a história gira em torno do fim do mundo. Céu, inferno e humanidade vivem em um equilíbrio extremamente frágil. Existe um acordo antigo que impede qualquer um desses lados de iniciar a guerra final antes da hora certa. E quem garante que esse acordo seja cumprido é uma entidade conhecida como Conselho Ardente. Os executores desse equilíbrio são os lendários, Quatro Cavaleiros do Apocalipse: Guerra, Morte, Fúria e Conflito. Cada um deles possui uma função específica e um poder capaz de mudar completamente o destino da criação. Porém, algo inesperado acontece. O Apocalipse começa antes do momento previsto. Demônios invadem a Terra. Anjos entram em guerra. A humanidade é praticamente exterminada em questão de horas. E no centro de todo esse caos está a guerra. A partir desse momento, começa uma jornada repleta de mistérios, traições e descobertas que fazem você questionar constantemente quem realmente está dizendo a verdade. E o mais interessante é que Darksiders evita entregar todas as respostas logo no início. Aos poucos, o jogador vai percebendo que existe algo muito maior acontecendo por trás daquela guerra. Logo após o início do Apocalipse, Guerra é derrotado e levado diante do Conselho Ardente. Para eles existe apenas um culpado pelo desastre: o próprio Cavaleiro. Afinal, sua presença na Terra durante o início da guerra parece ser uma prova de que ele quebrou o equilíbrio entre céu, inferno e humanidade. Mas Guerra se recusa a aceitar essa acusação. Ele sabe que existe algo errado. Alguém manipulou os acontecimentos e deu início ao Apocalipse antes da hora. É então que o Conselho oferece uma única oportunidade. Guerra poderá retornar à Terra para descobrir quem realmente está por trás da conspiração. Porém, ele não estará totalmente livre. Para garantir que cumpra sua missão, o Conselho envia o Observador, uma criatura sarcástica e extremamente inteligente que acompanha Guerra durante toda a jornada. Além de servir como guia, o Observador também funciona como uma espécie de carcereiro, pronto para eliminar Guerra, caso ele desobedeça às ordens do Conselho. Essa dinâmica entre os dois personagens é um dos pontos altos do jogo. Enquanto Guerra é sério, calmo e fala apenas o necessário, o Observador faz comentários irônicos o tempo todo, criando momentos que aliviam a tensão sem quebrar o clima sombrio da aventura. Mas o que realmente torna Guerra um protagonista tão marcante é sua personalidade. Diferente de muitos heróis dos videogames, ele não luta por vingança, fama ou poder. Guerra luta porque acredita na honra. Ele segue um código de conduta rígido e está disposto a enfrentar qualquer criatura,
seja um anjo ou um demônio, para provar a verdade. Isso faz com que ele transmita uma presença absurda sempre que aparece em cena. Cada passo parece pesado, cada golpe transmite força, cada diálogo mostra que estamos diante de alguém que inspira respeito até nos seus maiores inimigos. O visual também ajuda muito. A armadura gigantesca, a espada Chaos Eater, o capuz vermelho e sua postura imponente criam um personagem que se tornou instantaneamente reconhecível. E talvez o mais impressionante seja que Guerra não precisa falar o tempo inteiro para demonstrar. Muitas vezes, apenas sua expressão ou a maneira como encara um inimigo já dizem tudo. Conforme a história avança, ele encontra figuras importantes tanto do céu quanto do inferno. Alguns tentam ajudá-lo, outros querem destruí-lo. E é justamente nesse momento que o jogo começa a mostrar que ninguém é completamente confiável. A cada nova descoberta, a missão deixa de ser apenas limpar o próprio nome. Guerra percebe que existe uma conspiração muito maior envolvendo forças que podem alterar o destino de toda a criação. E é exatamente quando a narrativa ganha ainda mais força que Darksiders revela outros dos seus maiores acertos: a sua jogabilidade. Se a história é um dos grandes pontos fortes de Darksiders, a jogabilidade é o que faz o jogador querer continuar até o fim. E aqui está um dos maiores méritos do jogo. Ele não tenta copiar apenas uma franquia. Em vez disso, pega ideias de vários clássicos e transforma tudo em algo com identidade própria. Nos primeiros minutos, é impossível não lembrar de God of War. Guerra empunha a gigantesca Chaos Eater, uma espada pesada que transmite impacto em cada golpe. Os combos são fluidos. Os inimigos reagem aos ataques e cada batalha passa a sensação de que você realmente controla um dos Cavaleiros do Apocalipse. Mas conforme a aventura avança, Darksiders mostra que não vive apenas de combate. O mapa começa a se abrir, novas áreas ficam acessíveis e você precisa revisitar locais antigos com habilidades recém-adquiridas. Esse estilo de progressão lembra bastante jogos como The Legend of Zelda, incentivando a exploração e recompensando quem presta atenção aos detalhes. E são justamente as masmorras que reforçam essa inspiração. Cada uma apresenta mecânicas próprias, quebra-cabeças inteligentes e um item especial que muda completamente a forma como você interage com o mundo. Não é apenas apertar botões para derrotar inimigos. O jogo faz você pensar, observar o cenário e usar suas habilidades de maneiras diferentes. Outro destaque é a variedade de equipamentos. Além da Chaos Eater, Guerra encontra armas secundárias como a foice, a lâmina boomerang e a poderosa manopla Tremor. Cada uma possui vantagens específicas, permitindo variar o estilo de combate ao longo da campanha. Conforme derrota inimigos, o jogador acumula almas que funcionam como moeda para comprar novos golpes, melhorar habilidades e expandir o arsenal. Isso faz com que a evolução seja constante, dando a sensação de que Guerra fica cada vez mais poderoso, conforme se aproxima da verdade. E então chegam os chefes. Talvez um dos aspectos mais memoráveis de Darksiders. Cada chefe possui um visual único, ataques próprios e exige estratégias diferentes. Não basta atacar sem pensar. É preciso entender padrões, aproveitar brechas e usar tudo o que o jogo ensinou até aquele momento. Isso faz com que cada vitória seja realmente satisfatória. Além disso, o ritmo da campanha é excelente. O jogo alterna momentos intensos de combate com exploração, resolução de enigmas e batalhas épicas, evitando que a experiência fique repetitiva. Mesmo depois de tantos anos, a gameplay continua surpreendentemente divertida. Muitos jogos modernos oferecem gráficos melhores, mas poucos conseguem equilibrar combate, exploração e progressão de maneira tão natural quanto Darksiders. E tudo isso fica ainda mais impressionante quando olhamos para outro aspecto que ajudou o jogo a envelhecer tão bem: a sua direção artística. Se existe algo que faz Darksiders parecer atual até hoje, é a sua direção artística. Enquanto muitos jogos da época buscavam um visual mais realista, Darksiders seguiu um caminho completamente diferente. E foi exatamente essa escolha que fez o jogo envelhecer tão bem. Grande parte desse mérito vai para Joe Madureira, um renomado artista de quadrinhos que trabalhou em séries
como X-Men antes de entrar na indústria dos videogames. Seu estilo é inconfundível. Personagens gigantescos, armaduras exageradas, criaturas monstruosas e cenários cheios de personalidade. Basta olhar para a guerra. Sua armadura robusta, o capuz vermelho, a enorme espada Caos, Heather e sua presença imponente fazem dele um personagem impossível de esquecer. Ele transmite força apenas caminhando pelo cenário. Os inimigos seguem essa mesma filosofia. Demônios grotescos, anjos ameaçadores e criaturas completamente diferentes. Entre si dão a sensação de que cada nova área guarda algo diferente. O design dos chefes, então, é um espetáculo à parte. Cada confronto parece uma batalha contra uma verdadeira lenda do fim do mundo. Os cenários também impressionam. Você atravessa cidades destruídas, catedrais gigantescas, desertos, fortalezas demoníacas e ruínas tomadas pelo caos. Tudo contribui para criar a sensação de que o apocalipse realmente aconteceu e que o mundo nunca mais será o mesmo. A trilha sonora merece um destaque especial. Em vez de tentar chamar a atenção o tempo inteiro, ela sabe exatamente quando crescer e quando deixar o silêncio falar por si só. Nas batalhas contra chefes, as músicas aumentam a tensão e fazem cada confronto parecer ainda mais épico. Já nos momentos de exploração, a ambientação sonora reforça a solidão e o peso daquele universo devastado. Outro detalhe que merece elogios é o ritmo da campanha. Darksiders raramente deixa o jogador entediado. Quando você passa muito tempo lutando, o jogo apresenta um quebra-cabeça. Quando resolve muitos enigmas, surge um chefe gigantesco. Quando parece que já viu de tudo, uma nova habilidade muda completamente a forma como você explora o mapa. Esse equilíbrio faz com que a aventura permaneça interessante do início ao fim, algo que nem todos os jogos conseguem fazer. Infelizmente, mesmo reunindo tantos acertos, Darksiders nunca alcançou o reconhecimento que muitos acreditam que merecia. E os motivos para isso vão muito além da qualidade do jogo. A história da própria franquia acabou sendo marcada por problemas que estavam fora do controle dos desenvolvedores. E é justamente isso que explica por que uma série tão boa acabou ficando em segundo plano por tantos anos. Depois de tudo isso fica a pergunta: se Darksiders é tão bom, por que ele nunca recebeu o reconhecimento que merecia? A resposta passa principalmente pela história da própria THQ. Poucos anos após o lançamento do primeiro jogo, a empresa enfrentou uma grave crise financeira e acabou declarando falência. Diversos estúdios foram fechados, franquias ficaram sem rumo, e o futuro de Darksiders passou a ser completamente incerto. A Vigil Games, responsável pelo desenvolvimento do primeiro título, também acabou sendo encerrada. Para os fãs, parecia que aquela história nunca teria continuação. Felizmente, a franquia foi adquirida por outra empresa e conseguiu sobreviver. Vieram Darksiders 2, Darksiders 3 e mais tarde Darksiders Genesis. Cada um trouxe novas ideias e expandiu esse universo, explorando outros cavaleiros do apocalipse. Mesmo assim, a série nunca voltou a ocupar o espaço que poderia ter conquistado. Enquanto outras franquias cresceram e se tornaram gigantes da indústria, Darksiders acabou ficando restrito a um público fiel que nunca deixou de recomendar esses jogos. E talvez isso seja justamente o que torna Darksiders tão especial. Ele não depende de nostalgia para ser divertido. Quando você joga hoje, percebe que muitas das suas mecânicas continuam funcionando muito bem. O combate ainda é satisfatório. Os quebra-cabeças continuam inteligentes. A exploração continua recompensadora e a história consegue prender do início ao fim. Em uma época em que tantos jogos seguem fórmulas parecidas, Darksiders ainda transmite uma sensação de aventura única. É aquele tipo de jogo que mistura ação, exploração e narrativa sem exagerar em nenhum desses elementos. Se você nunca deu uma chance para essa franquia, a War Mastered Edition é, sem dúvida, a melhor forma de começar. Ela traz melhorias gráficas, desempenho superior e mantém intacta toda a essência do jogo original. E se você já jogou Darksiders anos atrás, talvez seja a hora perfeita para revisitar essa aventura. É bem possível que você descubra detalhes que passaram despercebidos na primeira vez. Perceba ainda mais o cuidado que os desenvolvedores tiveram ao construir esse universo. No fim das contas,
Darksiders é a prova de que nem sempre os melhores jogos são os mais lembrados. Alguns acabam sendo ofuscados pelas circunstâncias, pelo momento do lançamento ou pelos problemas enfrentados pelos estúdios. Mas qualidade não desaparece com o tempo. E Darksiders continua sendo uma experiência que deve ser vivida por qualquer fã de games de ação. Se esse vídeo fez você lembrar dessa aventura ou despertou a vontade de conhecer esse clássico pela primeira vez, deixa o seu like e se inscreve para mais vídeos sobre grandes jogos que ajudaram a marcar a história dos videogames. Porque algumas obras podem até ser esquecidas pelo tempo, mas nunca deixam de ser obras-primas.